Bora lá, concurso público, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, cargo arquivista, conhecimento básico, língua portuguesa. Resolve-se por inteiro e se encontra tantas mudanças exponenciais, aumentando diariamente a velocidade do mundo. Muitos de nós, de repente, experimentamos um ritmo oposto. É como se a vida estivesse parada em suspensão. É aquele típico momento quando sentimos que nossas águas ficam represadas em uma espécie de calmaria que, ao invés de benigna, só gera angústia, incerteza e nos intoxica de cortisol. Neste contexto, nossa mente dispara e entra em atividade frenética. E é aí onde nos questionamos e começamos. De repente, a vontade de revirar tudo, remexer, não deixa ficar pedra sobre pedra. Busca nas profundezas respostas ainda mais ocultas. A expressão popular não fica pedra sobre pedra significa se completamente demolido. Opera-se numa revolução completa. Isso pode valer para muitas situações de nosso cotidiano e também se aplica em questões mais íntimas do nosso próprio ser. Enquanto a nossa jornada de vida, as nossas ações ou relações estava completo, essa pode ser difícil, mas belíssima oportunidade para encontrar novamente o fio da meada, no sentido da caminhada, no sentido aqui, tanto como propósito quanto direção. Nesses dias, assistindo um vídeo muito interessante da doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra e escritora, ouvi uma passagem que me gerou bastante curiosidade. Ana Beatriz, em seu vídeo intitulado de O Melhor Método para Ter Saúde Mental, em 2023, cita em um determinado momento o fenômeno da ressurgência. É a pesquisadora que trata relações entre a ressurgência e a capacidade humana de revirar as suas profundezas e buscar o seu melhor. A ressurgência, ou afloramento, é uma corrente vertical em que tudo para a superfície no mar. O grande benefício da ressurgência é a riqueza de nutrientes que traz à superfície, favorecendo o desenvolvimento abundante da vida marinha. Quanto essas correntes marinhas mais profundas de temperatura mais fria ascendente para a superfície dos oceanos, elas trazem alimentação para os peixes. Isso porque as camadas mais frias das águas carregam mais oxigênio, possibilitando a taxa mais favorável à reprodução do fito zooplâncton, proporcionando significativa elevação de quantidade de peixes e outros organismos marinhos. O mundo existe em algumas áreas onde o fenômeno é comum. Nas costas do Peru, Califórnia e Japão, em uma área costeira que vai do Marrocos até o Senegal, na costa leste da Nova Zelândia, etc. Já no Brasil, a área de ressurgência mais conhecida e estudada é a região do Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Então quer dizer que as áreas do globo onde o fenômeno ocorre, produtividade de pescados é significativamente distinta das demais regiões do planeta, sendo muito mais abundante. É isso aí. Agora voltando para a visão da doutora Ana Beatriz, no vídeo ela comenta: a ressurgência humana seria quando a gente passa pelas etapas de autoconhecimento, conhecimento, coragem, resiliência e aí a gente remexe a nossa existência e traz o que tem de melhor por lá. Aqui vou
aqui vou um passinho além, que me ocorreu diante de toda essa metáfora. Quando deixarmos as camadas mais profundas de nossa essência emergirem, e onde o nosso nutriente está, aquilo que vai nos alimentar, refrescar, oxigenar. É no futuro do mar que muitas vezes são encontrados também tesouros perdidos. Então, quando revirarmos nossas profundezas, tesouros podem ser encontrados e trazidos à tona em forma de ideias, planos futuros, projetos, novas ações e novas direções. Quando as nossas águas estão paradas, não permitiremos movimento. Estancando muitas vezes, não somos capazes de seguir adiante, principalmente no sentido do nosso aprimoramento. É como o fênix que renasce ou ressurge das cinzas. Podemos fazer o mesmo movimento aflorando o que temos de melhor. Permitir-se remover, permita-se descobrir, permita-se ressurgir. Isso faz com que os caçadores de nossos tesouros perdidos, essa é uma excepcional capacidade de autoconhecimento que focamos a nossa existência primordial, buscando aquilo que realmente somos e o que vivemos e viemos fazer para a experiência chamada vida. Quando reviramos nossas profundezas, tesouros podem ser encontrados e são trazidos à tona em forma de ideias, planos futuros, projetos de novas ações e novas direções. Parágrafo 12º. Quando o acento grave indica a crase, vem à tona, assinala a alternativa e recebe o acento do mesmo motivo. As avaliações terão início às 8 horas. B. Muitas pessoas foram à biblioteca após a reforma. C. As pessoas estavam atentas às explicações do aplicador. D. O grande beneficiário da ressurgência é a riqueza de nutrientes que traz à superfície, favorecendo o desenvolvimento abundante da vida marinha. Questão 2. Sobre o título do texto, revolva-se por inteiro e se encontra. Assinala a alternativa correta. E se encontra é a causa da ação de por inteiro. O termo se estabelece uma relação de condição entre as orações. Após as reticências, deve-se usar a letra maiúscula, portanto, há um erro ortográfico no texto. Entre as orações, há uma relação de consequência introduzida por conjunção de adição. Questão 3. Revolva-se por inteiro e se encontra. Os verbos revolver e encontrar estão no modo imperativo, que tem a função de impelir ações às outras pessoas, indicar uma ação futura em que a probabilidade aponta um acontecimento incerto de uma suposição ainda não tidas como reais, transmite uma ação ou estado preciso com possibilidade de ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Questão 4. O sujeito dos termos essenciais da oração em relação à concordância do verbo é estabelecida a partir das considerações. Analise a flexão verbal do verbo ascender no sentido do trecho. Quando essas correntes marinhas mais profundas de temperatura fria ascendem à superfície dos oceanos e trazem a alimentação para os peixes. Parágrafo 7. Assinale a alternativa que justifica corretamente a flexão do verbo ascender. A. O sujeito é indeterminado, por isso o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural. B.
o verbo estar na terceira pessoa do plural, por concordar com o sujeito simples, elas, que está no plural. C. O verbo estar na terceira pessoa do plural concorda com o sujeito simples e essas correntes marinhas mais profundas e a temperatura fria, que está no plural. D. O verbo estar na terceira pessoa do plural por concordar com o sujeito composto, essas correntes marinhas mais profundas e temperatura fria, está no plural. Questão 5. Sobre o texto opera-se uma revolução completa. Parágrafo 3. Podemos afirmar que se A faz parte do verbo pronominal reflexivo e sujeito da oração revolução completa, B é um termo opcional da frase, assim admitida a seguinte reescrita opera uma revolução completa, C estabelece a relação direta do verbo operar que permite a seguinte reescrita do trecho, uma revolução será operada. D é pronome indefinido acompanhado do verbo operar, que é intransitivo, portanto não é admitida outra forma de reescrita. 6. Os conectivos são elementos que favorecem a conexão de ideia e informação em um texto, considerando exposto a cenário alternativa cujo conector sublinhado promove a coesão sequencial. Isso pode valer para muitas situações do nosso cotidiano e também se aplica a questões mais íntimas no nosso próprio ser. Parágrafo 3º. B. Quando essas correntes marítimas mais profundas de temperatura fria ascendem para a superfície dos oceanos, ela traz a limitação para os peixes. Parágrafo 7º. C. Quando nossa jornada de vida, nossas ações ou relações passam por ser completo, pode ser mais difícil, mas belíssima oportunidade para encontrar novamente o fio da meada. D. O mundo existe em algumas áreas onde o fenômeno é comum, na costa do Peru, Califórnia e Japão, em uma área costeira que vai do Marrocos ao Senegal, na costa leste da Nova Zelândia, etc. Parágrafo 8º. 7. Sobre o uso da vírgula, analise o emprego do seguinte trecho. Então, quando reviramos as nossas profundezas, tesouros podem ser encontrados e são trazidos à tona em uma forma de ideias, planos futuros, projetos, novas ações, novas direções. 12º parágrafo. Assinar a alternativa que justifica sequencialmente o uso da vírgula dos dois momentos. Nos dois momentos, as vírgulas separam os termos que indicam a numeração. B. As vírgulas foram usadas para separar elementos que têm a mesma função sintática e separam uma explicação. C. No texto do momento, as vírgulas foram usadas para separar e inserir uma expressão intercalada, e no segundo momento, as vírgulas têm a função de separar os elementos com a mesma função sintática. No primeiro momento, as vírgulas foram usadas para separar o adjunto adverbial, deslocando a forma por mais de 3 palavras. No segundo momento, as vírgulas foram usadas para separar termos de uma sequência numerativa. 8º. Assinala a alternativa cujo fragmento sublinhado apresenta o sentido denotativo. A expressão popular não fica pedra sobre pedra, significa completamente demolido. Opera-se uma revolução completa. Parágrafo 3º. 3. É como o fênix que renasce, ressurge das cinzas, que pode ser a mesmo momento, aflorando que os tempos melhoram. C. É aquele típico momento quando sentimos que nossas águas ficam represadas. É uma espécie de calmaria em vez de benigna, que gera angústia, incerteza, intoxina de cortisol. D. No fundo do mar, muitas vezes não se encontram também tesouros perdidos. Então, quando veríamos as nossas profundezas tesouros que podem ser encontrados e são trazidos à tona de forma de ideias,
planos futuros, projetos e novas ações e novas direções. A conjunção aditiva, a conjunção aditiva dependendo de conjunção de uso, pode assumir outros valores semânticos, considerando o exposto. A análise do seguinte trecho: revolva-se por inteiro e se encontre. Nesse contexto, a conjunção introduzida na oração no sentido de causa, condição, oposição, finalidade. 10. A língua portuguesa, o complemento verbal é usada para completar o sentido de um verbo transitivo. Analise que só gera angústia e incerteza e nos intoxica no cortisol. Os fragmentos sublinhados são complementos dos verbos gerar e intoxicar. Esses complementos são classificados como objeto direto, objeto direto e objeto indireto, respectivamente. Objeto direto, adjunto adverbial, respectivamente. Não. Legislação específica, não. Conhecimento do cargo. O arquivista no texto usa atividade na Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, em situação hipotética, localiza nos fundos arquivísticos da Prefeitura documentos que necessitam de restrições de acesso em razão da natureza, conteúdo, o suposto documento denominado de sigiloso. A atividade do arquivo corrente compreende a leitura do último despacho para verificar-se, de fato, se o documento destina-se ao arquivamento ou fornecimento de informações para serem anexados, apensados a outro. Dentro de uma rotina, no trâmite pré-estabelecida, nem sempre o documento a serem encaminhados do arquivo com finalidade a serem arquivados denomina-se de análise consul. A remessa de documentos encaminhados a um arquivo permanente, ou seja, para o arquivo público municipal, acompanhados de listas descritivas que permitem sua identificação, controle e acesso pleno de documentos recolhidos e tratados de eliminação, transferência, recolhimentos e arquivamento. Remessa de documentos encaminhada para o arquivo permanente. Recolhimento, ou seja, para o arquivo público municipal, acompanhado de listagem descritiva, permitindo identificação e controle. Recolhimento. Em arquivos permanentes, o princípio de respeito de ordem original determina-se que a. Arquivos produzidos por uma entidade coletiva, por pessoa ou familiar, que não devem ser misturados aos outras entidades produtoras. Depósitos de arquivamento intermediário que devem ser simplesmente funcionais, permitindo a guarda de grandes volumes denominados. Arquivo da mesma proveniência que deve ser conservado e organizado e estabelecido pela entidade produtora em relação entre os documentos como testemunho e funcionalidade daquela entidade. Arquivos privados que pode se identificar e que pode ser do público, interesse público social, diz que consistam considerados como conjuntos de fontes relevantes. Isso aí. 35. Os materiais de divulgação de terceiros, convites e correspondências recebidas que não têm relação ao desempenho de nenhuma atividade da instituição sem valor administrativo e jurídico para o órgão são chamados de documentos de guarda. Corrente. O arquivista que visa reduzir o essencial da massa documental de um arquivo aumenta o índice de recuperação da informação, de garantir melhorias de condições de conservação de documentos de valor permanente, de controlar o processo de produção documental, orienta o emprego de suportes adequados ao registro de informação,
Amplie o espaço físico das instalações do arquivo, com o intuito de relacionar atividades e serviços. Aproveita melhor o recurso humano, materiais disponíveis, garantir a constituição e preservação do patrimônio arquivístico documental e a prática de beneficiar. Gestão de arranjo, guarda permanente, classificação documental, avaliação de documentos.